Senhoras e senhores, muito boa tarde. Começa agora o debate eleitoral do segundo turno das eleições da FUNCEF. Lembramos que este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da FUNCEF e pela Rede Caixa. As eleições da FUNCEF irão preencher 3 vagas na diretoria executiva, 2 no Conselho Deliberativo, com 2 suplências, e 1 no Conselho Fiscal da Fundação, com 1 vaga na suplência. O primeiro turno foi realizado entre 2 e 4 de abril, e agora o segundo turno será disputado por 2 chapas, e a votação ocorre entre 16 e 18 de abril, pelo autoatendimento e aplicativo da FUNCEF. Confirmaram presença no debate e já estão aqui presentes representantes das chapas 1, Controle e Resultado, e 2, Juntos pela FUNCEF. Nesta oportunidade, iremos ouvir os candidatos aos conselhos Deliberativo e Fiscal, integrantes da Comissão Eleitoral e um representante da gerência jurídica da FUNCEF estarão presentes ao longo dos debates, atuando como fiscais, com a incumbência de analisar, conceder ou negar os pedidos de direito de resposta. Caso alguma chapa solicite direito de resposta, não haverá interrupção. As análises ocorrerão durante a realização do evento. Em caso de concessão de direito de resposta, o requerente terá 45 segundos para se pronunciar em momento indicado pela comissão eleitoral. Há que se registrar, pela oportunidade, que a realização de debates entre as chapas que estão pleiteando compor órgãos de governança da FUNCEF vai ao encontro das boas práticas de governança corporativa, na medida em que promove a transparência das ideias de cada qual por meio de um bom debate. Neste primeiro bloco, cada um dos 3 candidatos de cada chapa apresenta-se e fala sobre seu currículo e proposta de trabalho. A ordem de apresentação foi definida por sorteio prévio, realizado agora há pouco, pela comissão eleitoral e com a presença de representantes das chapas. Vamos iniciar as apresentações com a chapa 1. Candidatos, cada um de vocês tem 3 minutos. Boa tarde aos presentes. Boa tarde àqueles que nos assistem pela internet e pelo VidStream. Meu nome é Isidoro Pérez Ramos. Eu sou candidato ao Conselho Fiscal da FUNCEF. Eu tenho 34 anos de Caixa Econômica Federal e destes 24 anos dedicados à auditoria interna, onde eu atuei na auditoria do Contábil Caixa, fundos e programas, além dos trabalhos de apuração de responsabilidade, fiscalização de promoções comerciais e demais atividades. Tá? Sou formado em contábeis, administração, com pós-graduação em padrões internacionais de auditoria e em recursos humanos. Tá? O que eu venho trazer aqui, tá, é o meu conhecimento, a minha experiência que eu adquiri nesses anos todos dentro da empresa, de forma a contribuir para a FUNCEF, defendendo o interesse dos donos da FUNCEF, que somos nós, que são vocês. Tá? Ao ser convidado pela chapa 1 para compor, uma coisa que ficou clara para mim é que acreditavam não só na minha competência, mas na minha independência na forma de agir em relação às atividades. Independência essa que é adquirida em muitos anos de auditoria, onde que faz parte da nossa atuação, independência e competência. E zelo pelo patrimônio, pela coisa pública. No caso, nós estamos cuidando agora da FUNCEF. Eu acredito nas propostas que a chapa 1 vem trazendo e acredito nas pessoas que a chapa 1, na pessoa dos seus diretores e dos colegas aqui presentes, tá? E também de colegas que já foram eleitos e não estão presentes, estão atuando pela FUNCEF e vão atuar. Tá? Podem contar com o meu esforço, a minha independência e a minha competência para defender o interesse de vocês no Conselho Fiscal. Esse órgão é o órgão máximo do sistema de controle interno, que fiscaliza atos de gestão das administrações, independente se indicadas pela Caixa ou eleitas. E esse é o importante papel da independência da atuação no Conselho Fiscal. Agradeço novamente o apoio recebido
dos participantes, dos pensionistas e dos aposentados, que nos prestigiaram com o voto. E esperamos contar com esse apoio e de demais outros eleitores. Muito obrigado. Minha saudação a todos os presentes, a todos os participantes ativos, aposentados e pensionistas que nos assistem nesse momento. Eu sou Celso Matos, candidato ao Conselho Deliberativo como titular. Tenho uma vida profissional na Caixa de 37 anos. Nesses 37 anos, 14 fui gerente-geral em agências de Santa Catarina. E os últimos 15 anos como superintendente regional em Criciúma, no sul de Santa Catarina também. E nos últimos 9 anos, nas 2 superintendências da Caixa em Curitiba. Sou formado, graduado em matemática, licenciatura plena, onde também atuei como professor. E também fiz pós-graduação em gestão pública, que é uma área que eu me aperfeiçoei bastante, em gestão também, em gestão empresarial. Nessa minha vida profissional na Caixa de 37 anos, foi um período que eu tenho muito orgulho de ter tido esse trabalho. Fiz uma carreira sempre pautado na meritocracia, nos grandes resultados, nos trabalhos de equipes, e hoje me sinto preparado para ajudar na Caixa, fazendo com que a minha atuação junto ao Conselho, nas minhas atribuições, sejam com responsabilidade, sejam com profissionalismo e sejam voltadas para a construção do melhor resultado para a FUNCEF e sempre pautado também na defesa intransigente dos direitos dos participantes. Acredito muito no trabalho feito pelos atuais diretores. Sei que muitas coisas já foram feitas, mas também acredito que muitas coisas temos ainda a realizar. Dentro das propostas, atenção em alguns pontos que eu gostaria de citar, como contencioso, que eu tenho uma posição bem definida, onde eu acho que esse passivo não é dos participantes, e sim da patrocinadora. Também, com relação à não paridade, precisamos achar alternativas e também se posicionam totalmente favorável a buscar alternativa, ou seja, a Caixa, a Previc tem que mudar sua posição, a Caixa tem que mudar sua posição e tem que assumir essa paridade, porque a paridade é algo histórico dentro do plano e não pode ser quebrado nesse momento. Outra questão importante é o trabalho firme da Comissão Técnica de Apuração, no sentido de montar os processos, agilizando esses processos, fazendo com que todos os responsáveis, sejam eles empresas, sejam eles pessoas físicas, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento, a você aí na agência e a você aposentado também, acompanhando pela internet. Meu nome é Ciro Cormac Júnior, eu sou engenheiro da Caixa, estou na Caixa desde 1981 e engenheiro desde 1984. Mas tive a oportunidade também de passar por cargos gerenciais, fui gerente de uma central de atendimento ao trabalhador, quem é mais antigo sabe do que está falando, era uma área que cuidava de FGTS, INSS, seguro-desemprego e de uma central de habitação. Passei também pela matriz, fui coordenador de matriz de um grupo de gerentes de atendimento do marketing, que atendiam todas as demandas de marketing de todas as áreas da matriz. Fora da Caixa, eu tive a experiência também sendo cedido para 2 ministérios, estive no Ministério da Assistência Social, onde eu fui diretor do Fundo Nacional de Assistência Social, que tinha uma gestão de 500 milhões, na época, reais por ano de repasses para estados e municípios, e fui também, no Ministério do Planejamento, gerente de projeto naquele ministério junto à assessoria econômica, cuidando de parcerias público-privadas. Tive também a experiência, ainda fora da Caixa, na Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES, FAPES, que é o equivalente à FUNCEF, no BNDES, onde eu atuei na mesa de operações daquela fundação. Bom, a nossa atuação
pelo menos a minha proposta de atuação no Conselho Deliberativo, caso a nossa chapa Controle e Resultado venha a ser eleita, é defender a FUNCEF, defender o interesse do participante e dos assistidos. Existe na FUNCEF uma assimetria de poder, onde a patrocinadora ela tem um poder além do que o participante tem. Isso é cristalizado, por exemplo, no voto de Minerva na diretoria. Já houve a iniciativa dos nossos diretores, que apresentaram um voto que já foi aprovado, mas que no Conselho Deliberativo, infelizmente, a coisa ainda não progrediu. E é nosso objetivo fazer com que a coisa ande também lá. Quero dizer também que eu sou do Reg Replan não saudado. Eu costumo dizer, até brincar, que sou do Reg Replan original, porque desde que eu entrei na Caixa em 1981 eu não mudei nada. Eu continuei Reg Replan. Em 2006 houve o saudamento, então quem saudou é saudado. Eu sou Reg Replan. Mas quero dizer que o meu suplente, o Jairo Dantas, também é Reg Replan, então isso é uma garantia que em todas as reuniões do Conselho Deliberativo, caso eu não esteja presente, o meu suplente estará presente. De forma que esse nosso segmento de cerca de 6 mil participantes, que temos sido perseguidos e injustiçados aí desde 2006, estaremos sempre representados nas reuniões do Conselho. Agradeço, então, e no decorrer do debate apresentarei outras propostas. Obrigado, candidatos. Passamos agora aos candidatos da Chapa 2, que também terão cada um. Boa tarde a todos os presentes. Uma saudação especial aos nossos mais de 23 mil eleitores no primeiro turno do Juntos pela FUNCEF. Saudação especial também aos votantes das outras chapas. E uma saudação muito especial aos mais de 60 mil sócios da FUNCEF que não votaram no primeiro turno. Nós estamos agora num momento novo. É o momento de uma segunda eleição. É uma nova eleição. Por isso eu convido você que não teve a oportunidade de participar, ou que não quis, ou por qualquer razão, que pense. Nós, empregados da Caixa, guardamos até 12% da nossa renda para a formação de um fundo. Mais 12% a patrocinadora coloca. Mais os rendimentos, no final da carreira na Caixa, com certeza teremos mais que 1/3 da nossa renda total guardada num fundo. Só isso já seria fantástico para votar. Mas mais que isso, este fundo gera uma previdência, um benefício para o resto da sua vida. Então esse é um fantástico motivo para te convidar. Veja nossas propostas da Chapa 2 e te convido a votar, a participar efetivamente do processo. Quero parabenizar a Comissão Eleitoral pela organização do evento, cumprimentar os colegas da outra chapa e especialmente os colegas da chapa aqui na bancada. Eu sou Vilmar Luiz Matiello, já falei, sou catarinense, 37 anos de Caixa, há 28 gerente-geral, gestor da Caixa há mais de 28 anos. Também sou funcionário, sou colaborador, sou empregado, não, sou um voluntário de 3 organizações não governamentais. Sou rotariano há quase 30 anos, sou funcionário voluntário do Hospital Regional, um complexo de mais de 1.300 empregados, onde sou do Conselho Fiscal há 6 anos. E lá eu atuo muito fortemente dizendo, Conselho Fiscal não dizendo e fazendo. Conselho Fiscal não assina termos somente. Conselho Fiscal investiga. Conselho Fiscal cuida. Conselho Fiscal é o olho do dono daquela instituição. Também sou vice-presidente do Observatório Social, e na qual a função é monitorar a aplicação dos recursos públicos. Por tudo isso, essa minha experiência, essa minha formação de advogado, administrador, eu quero levar para a FUNCEF para ser verdadeiramente o olho do dono na fiscalização da FUNCEF. Eu quero ser o seu olhar mais intenso para que você tenha tranquilidade, para que no futuro você não possa ver notícias como você está vendo agora. Venha com a gente. Obrigado. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui neste debate, cumprimentando os componentes da outra chapa, da nossa chapa, pessoal da FUNCEF, parabenizando mais uma vez
pela iniciativa desse debate tão importante, para que todos os sócios da Fundação tenham conhecimento de quem está se propondo a auxiliar na gestão dos benefícios. Meu nome é José Oswaldo Moroni, sou funcionário da Caixa há 39 anos, agora em agosto completo 40 anos. Sou advogado, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, com pós-graduação, com mestrado em Mercado Financeiro e de Capitais pela PUC São Paulo. Trabalhei em diversas áreas, diria eu, todas as áreas do jurídico, chefiei o jurídico de São Paulo. Professor universitário por aproximadamente 18 anos. Tenho autorização da CVM para gestão e administração de carteira de valores imobiliários. Tive a oportunidade de ganhar experiência fora da Caixa, junto ao município do Rio de Janeiro, onde, em 2009, eu presidi o Instituto de Previdência da cidade do Rio de Janeiro, Prev-Rio, e, mais recentemente, de 2013 a 2015, tive a oportunidade de presidir o Instituto de Previdência da cidade de Niterói, o Niterói Prev. Duas experiências muito interessantes que permitiram o aumento do conhecimento na área de previdência, embora lá fosse pública, e aqui nós estamos falando de previdência privada, mas a intenção é a mesma, é preservar estes benefícios para uma vida futura tranquila. Fui convidado pela Chapa 2, juntos pela FUNCEF, para disputar a suplência no Conselho de Administração e tenho certeza que, como sempre pautei toda a minha vida nesses últimos 40 anos, principalmente e direcionada na vida pública, iremos continuar o que está funcionando, na certeza de que poderemos melhorar sensivelmente, porque nós temos propostas, temos pessoas altamente qualificadas, gestores da Caixa, cada um em sua área, que certamente engrandecerão a Fundação, possibilitarão investimentos que tragam uma tranquilidade para todos os aposentados. Obrigado. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, neste momento, assistidos, ativos, participantes, enfim, aposentados. Quero agradecer aqui e parabenizar a Comissão Eleitoral e a FUNCEF pela oportunidade que estamos tendo nesse debate, né? É uma forma de estarmos todos nós trazendo aqui a conhecimento de vocês as nossas propostas. Agradeço e parabenizo também a presença dos colegas da Chapa 2, os colegas da Chapa 1 que hoje vieram, né, nessa oportunidade também para debater conosco e falar de propostas. Uma pena que no debate passado eles não puderam estar presentes, mas é importante que a gente esteja hoje voltado realmente a um debate que possa estar trazendo a informação. Eu sou o Rogério Vida Gomes, tenho 29 anos de Caixa e 38 anos de bancário. Eu atuo atualmente na Superintendência Regional do Centro-Oeste de Minas, na cidade de Divinópolis, como gerente regional de governos e judiciário. Eu estou nessa superintendência há 17 anos. Anteriormente, eu ocupei os vários cargos na Caixa, fui gerente geral em várias agências, fui gerente de relacionamento, fui caixa executivo, enfim. Eu tenho uma carreira na Caixa que me deixa muito à vontade e me deixa muito satisfeito e feliz com tudo aquilo que eu construí dessa nossa grande empresa. Eu tenho também uma passagem e tenho estudado o FUNCEF há alguns anos em função de um grupo de trabalho que na Federação dos Gestores nós fizemos para estudar a FUNCEF em função desses momentos que a gente vem vivendo de déficits, quais as alternativas que teríamos, e participamos ativamente numa ação que fizemos no ano passado juntamente com a Advocef, entrando no Tribunal de Contas da União, exigindo a responsabilidade dos órgãos governamentais que têm sobre a situação em que a gente está vivendo. A nossa chapa é uma chapa que tem propostas de defender a nossa associação.
a nossa fundação. Nós estamos aqui para defender a fundação e temos liberdade e autonomia para isso. Que bom que a gente está vendo aí todo mundo se reconhecendo como gestor, para a gente acabar com aquela falácia aí que gestor não pode assumir a FUNCEF. É o que anda nas redes aí. Que bom que todos somos gestores e temos isso reconhecido pelos colegas aqui. Temos o Carlos Jairo, que é o meu suplente, na condição de reg replanão saudado, e temos a certeza que estaremos juntos realizando e atendendo a necessidade de você, participante, e de você, assistido. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós constituímos a chapa, e o nosso motivo da nossa existência são vocês e a sobrevivência da FUNCEF. Muito obrigado, candidatos. Agora, antes do segundo bloco, faremos um breve intervalo, sem a interrupção de nossa transmissão, retornando em 3 minutos.
Bom, estamos de volta com o debate que compõe o processo eleitoral FUNCEF 2018 e agora iremos começar o segundo bloco do debate. A ordem de manifestação das chapas foi definida por sorteio realizado pela Comissão Eleitoral com a presença de representantes das chapas e começarão respondendo os candidatos da chapa 1, depois será a vez da chapa 2. Neste bloco, os candidatos responderão aos temas mais pedidos pelos participantes e assistidos da FUNCEF. São eles: equacionamento e déficit, nessa ordem, com esse nome, revisão do estatuto, contencioso e transparência. A ordem que cada tema será debatido foi definida através de sorteio, realizado agora há pouco, e o primeiro tema a ser debatido, a ser respondido pelos candidatos, é equacionamento do déficit da FUNCEF. O segundo tema, transparência, o terceiro, contencioso, e por fim o último tema será a revisão do estatuto. Cada chapa terá 3 minutos para discorrer sobre cada tema e solicitamos que respeite o tempo que todos já estão fazendo. O primeiro tema é equacionamento de déficit. Chapa 1 pode começar. A pergunta é: como membro do Conselho Deliberativo e Fiscal, como o senhor pretende tratar dessa questão? Bom, o assunto equacionamento do déficit é uma imposição legal. Caso nós não equacionássemos, não fosse implementado o equacionamento, estaríamos sujeitos, inclusive, a uma intervenção pela Previc, que é o órgão fiscalizatório. Houve uma quebra de paridade em relação ao Reg-Replan, então o que nós do Conselho temos que buscar incessantemente convencer a Caixa Econômica, convencer a própria Previc o entendimento equivocado desta quebra de paridade, porque o patrimônio que foi formado da FUNCEF, os recursos garantidores que garantem os benefícios de todos nós, foi formado paritariamente ao longo de 30, 35, 40 anos de contribuição. Não se pode agora, por equacionamento dos últimos anos, não querer se equacionar a parte referente aos aposentados do Reg-Replan não saudado, o que é uma injustiça. Então, temos que buscar isso. Outra coisa muito importante é a cobrança judicial das ações de regresso pelos investimentos que foram trazidos à FUNCEF por administradores. Inclusive, a nossa própria patrocinadora, a Caixa Econômica, que como gestora de ativos, trouxe muitos fundos FIPs, fundos de investimento e participações, como, por exemplo, o FIP-OAS, que nos deu um prejuízo aí de 200 milhões em valores nominais, corrigido já deve chegar a uns 300 milhões, como, por exemplo, o FIP da Sete Brasil, que quebrou, demos perda total, 1 bi e 300 milhões, que nós demos baixa no nosso balanço. Então, nós temos que buscar responsabilidade. Assim como já conseguimos aí, recentemente do Bradesco, como gestor do FIP da Gradiente, que já nos repôs aí uma parte do valor do nosso prejuízo, temos que buscar isso tanto judicialmente quanto até extrajudicialmente. Temos que buscar também a cobrança administrativa e judicial do contencioso, que tem origem na relação trabalhista com a patrocinadora. Já houve 2 votos aprovados, já formulados pela diretoria de benefícios, o diretor Delvio, os diretores nossos já apresentaram, mas, infelizmente, isso não está prosseguindo na própria diretoria. O presidente da Fundação tem retirado, não tem colocado esse assunto em pauta para que haja votação. Então, nós do Conselho podemos e devemos provocar isso para que a coisa chegue, porque nós temos que cuidar, defender o patrimônio da FUNCEF e os direitos dos participantes. Não é justo que prejuízos causados pela patrocinadora sejam rateados por todos nós. Então, essa é o que nós temos por enquanto em relação ao déficit. Obrigado, candidato. Agora vamos passar para a chapa 2 responder sobre o mesmo tema. Como membro do Conselho Deliberativo e Fiscal, como o senhor pretende tratar da questão do equacionamento do déficit? Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a quem encaminhou as perguntas, que todas elas muito pertinentes ao momento em que estamos vivendo dentro da nossa fundação. Esse assunto é seguramente o que mais vem afligindo a todos nós, sobretudo aos aposentados. E é importante que a gente responda.
Olha, já dito, repetido várias vezes, nós sabemos, e é importante que se repita mais uma vez, que sabemos todos que o equacionamento é uma imposição legal. Ninguém, em sã consciência, pregaria não fazer o equacionamento. O que nós precisamos buscar é formas alternativas de minimizar os impactos do equacionamento na vida de cada um. Essas formas existem. É lógico que nós precisamos buscar, via judicial, aquilo que nós estamos pagando e que não é responsabilidade nossa, e sim da patrocinadora. É lógico que precisamos continuar acionando e acompanhando a Operação Greenfield e acionar as grandes empresas que ali estiveram, seja a Laudo, seja prometendo negócios que nunca seriam cumpridos, mas, principalmente, nós precisamos olhar para frente. O que faremos no futuro? Precisamos, então, construir uma política de investimento que seja responsável, que se preocupe com a segurança, que se preocupe com a solidez, mas que se preocupe em rentabilizar cada dia mais os nossos ativos. Nossa rentabilidade que ocorreu no ano de 2017 foi boa, mas poderia ter sido melhor. Se nós tivéssemos aproveitado melhor as oportunidades na renda variável, talvez tivéssemos avançado um pouco mais no nosso resultado. Agora, com toda certeza, o que nós não faríamos para aumentar esse déficit que já é pesado para todos nós? Nós não faríamos, neste momento, a redução da meta atuarial que impôs a todos nós um custo de 7,6 bilhões. Ninguém está aqui dizendo que não se deve fazer redução de meta atuarial. E é importante que a gente siga o exemplo daquilo que está dando certo e daquilo que é bem feito. A Previ disse que fará, no momento adequado, a redução da meta atuarial. Por quê? Porque eles alegam que não tem superávit suficiente para bancar essa redução. E nós, com um déficit astronômico como esse, não tendo superávit para bancar a meta, colocamos isso sobre os ombros do participante, do assistido, e ainda dizemos que é para poder dar tranquilidade no futuro. Ora, dar tranquilidade no futuro é uma boa política de investimento que, a 5,5, nós temos hoje títulos públicos que pagam isso com tranquilidade. Então, entendo que este não era o momento de se fazer. Poderíamos mudar tranquilamente o momento. Muito obrigado, candidato. Nosso segundo tema é transparência. Não. E agora a chapa 2 trata do tema transparência. É a pergunta: como membro do Conselho Deliberativo Fiscal, como o senhor pretende tratar da questão da transparência em 3 minutos? Mais uma vez, agradecendo a pergunta. E importante, se o tema foi selecionado, é porque ele muito nos incomoda. E se ele muito nos incomoda, é porque ele não está sendo tratado na medida e na forma que deveria ser. Então, eu agradeço porque nós ouvimos hoje pela manhã aí uma lenda, né? Alguma coisa que falou sobre estamos fazendo isso, isso, aquilo. Olha, gente, transparência é o seguinte: tudo aquilo que eu tenho que comunicar com o associado, com o participante, com o assistido, eu preciso colocar na página oficial da Fundação. Colocar de forma que seja rápido o entendimento e que seja de fácil entendimento. Não adianta eu querer escrever uma linguagem técnica complicada que a maioria das pessoas não saberão entender. Se nós estamos com 52% do colegiado eleitoral não votando, é porque temos algum problema. Temos algum problema. Então, precisamos tratar esse problema. E transparência, é lógico que a gente faz. A nossa proposta é clara com relação a isso. Nós vamos ter conselho de usuários, nós teremos que ter uma comunicação mais efetiva e mais adequada, e precisamos, principalmente, colocar todas as informações possíveis na página, e não ficar criando blogs e Face. Lógico que a rede social é interessante e é importante, mas não ficar criando formas alternativas. A forma oficial é a página da Fundação, e é nela que nós, através dela, que nós precisamos nos comunicar. Eu quero citar aqui um modelo, um fato que poderia ser utilizado, um modelo de transparência que nós utilizaremos a partir de agora. E vou me referir ao fato que citei há pouco na redução da meta atuarial. Essa meta, que foi reduzida e que gerou esse custo para nós, algum de nós ficou conhecendo antes de que ela tivesse acontecido?
nós fomos consultados se queríamos ou não pagar esse custo de 7,6 bi? Não seria fácil criar uma enquete na página da associação, da fundação, em que dissesse o seguinte: olha, meu caro prezado, meu caro participante, nós estamos planejando fazer uma redução da meta atuarial. Essa redução vai gerar esse impacto, que é um custo no saldado de 7,6 bi e um custo no FAB, no REB e no novo plano de 10% a menos na sua renda. Se nós não fizermos, pode causar isso, isso e isso. Você está afim de que a gente faça isso agora? Sim ou não? Facinho. A minha resposta seria não. E eu acho que o resultado apurado nessa enquete seria não. Portanto, meus amigos, há muitas formas de se fazer e de se ter transparência. O importante é lembrar que transparência não é uma história, não é uma lenda. Ela se dá a cada dia, no dia a dia. E a escolha do tema, para mim, ela passa claramente que nós não temos transparência na FUNCEF. Realmente é um tema relevante, pois qualquer pessoa que tem seus recursos geridos por instituição, por um banco, quer saber como está sendo gerido. Tá? Quando a Chapa 1, em 2014, assumiu, o que tínhamos de transparência? Uma revistinha que você recebia em papel, às vezes, né? Onde tinha lá o Mundo Cor-de-Rosa. Tá? A partir daquele momento, começou-se a implementar, tanto dentro da FUNCEF, como fora dela, pelas redes sociais, um movimento para dar transparência. O que aconteceu? Você entra no site da Caixa, da FUNCEF, né, e temos lá o painel de informação, um primeiro movimento. O relatório anual de informações, que antes era simplesmente um livreto sintético, né, hoje ele é detalhado. E, principalmente, por atuação dos diretores eleitos, a política de transparência já aprovada se encontra em implementação. Agora, deve-se lembrar que transparência não é algo que é exclusivamente de responsabilidade ou decisão dos diretores eleitos. É da toda a diretoria da FUNCEF. Se não foi implementada na velocidade, na agilidade, não é questão somente dos diretores eleitos, tá? Mas está em andamento. E nela irão informações, muitas daquelas que têm sido motivo de reclamação. Tá? E agora, a questão de se colocar na política de transparência, talvez a sugestão de se fazer referendos para toda decisão, eu acho um pouco complicado. Porque senão você ficaria o tempo todo perguntando sobre cada decisão, alguém vai perguntar e ficar respondendo, não, concordamos ou não concordamos. É a questão que vocês elegeram diretores e a patrocinadora indicou diretores. Tá? Agora, é importante que eles dêem transparência. Agora eu vou colocar na minha área de atuação, que seria o Conselho Fiscal. Tá? Às vezes vocês recebem as informações, acesso a informações sobre os balanços, as demonstrações. E às vezes não é muito claro as variações, as informações. A minha proposta dentro do Conselho Fiscal é permitir que, seja no relatório anual de informações ou por outras fontes, o melhor detalhamento, não ficar somente naquele detalhamento técnico, tá? No princípio contábil e financeiro. Essa é a proposta que eu vou levar e vou defender no aspecto da transparência. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Nosso terceiro tema a ser tratado é contencioso. Tá? E nessa oportunidade, vamos começar com a chapa 1. A pergunta é: como membro do Conselho Deliberativo Fiscal, como o senhor pretende tratar da questão do contencioso em 3 minutos? Bem, sobre esse tema tão importante para nós todos, participantes da FUNCEF, nós temos uma posição muito clara. Nós somos, efetivamente, contra a posição da Caixa, porque essa conta realmente não é nossa. Essa conta é da patrocinadora, essa conta é da Caixa. Já foi aprovada na diretoria executiva um procedimento normativo, onde no momento em que um novo benefício
começa a ser instituída em função de uma decisão judicial, a FUNCEF faça essa cobrança administrativa inicialmente para a Caixa. E também já existem 2 votos que já estão na diretoria, que infelizmente ainda não foram pautados, e que esses votos simplesmente autorizam para que haja uma cobrança judicial da Caixa desses valores. Um dos votos cobrando os valores a partir do início desse normativo, e outro voto autorizando que haja uma cobrança judicial desses valores do estoque que nós temos hoje na Fundação. Entendemos que o contencioso é uma coisa importante, é relevante, inclusive com impacto no próprio déficit e, logicamente, no equacionamento, até pelos valores que hoje nós temos envolvidos, que nós precisamos ter uma posição bastante firme com relação a esse assunto. Temos que buscar, então, a sistemática adotada hoje se busca cobrar administrativamente, e se essa cobrança não acontecer, a proposta é que a diretoria autorize a cobrança judicial desses valores, que é o caminho que nós temos que buscar, caso necessário, para recuperar esses valores. Infelizmente, os votos ainda não foram pautados, mas nós precisamos agir para que isso aconteça. A Caixa tem se pautado sempre naquela posição de que não cumprir, logicamente, com a sua parte, dizendo que simplesmente é responsável por 50%, mas isso é algo que está numa posição favorável e que nós precisamos buscar mais equilíbrio junto à diretoria, ao conselho, para que isso seja realmente quebrado e o nosso direito seja cumprido. Foram feitos uma nova avaliação dos valores durante o ano 2017, depois de 5 anos com a mesma sistemática, que propiciaram durante o ano de 2017, e isso impactou no balanço, em torno de R$1 bilhão. Mas isso é um caminho favorável, positivo, mas logicamente que não é a solução do problema. Muito obrigado, candidato. Ainda no mesmo tema, dessa feita chapa 2, tem 3 minutos para responder como membro do Conselho Deliberativo ou Fiscal, como o senhor pretende tratar da questão do contencioso. O contencioso é uma matéria que tem recebido uma atenção muito grande. Aliás, parabenizando mais uma vez todos que nos ouvem, que nos assistem e que fizeram as perguntas, para mim, estes 4 itens, equacionamento, revisão de estatuto, contencioso, equacionamento, soa mais como um relatório gerencial. Basta você pegar esses 4 itens, vejam a importância e a preocupação que os associados da Fundação estão demonstrando para nós. Estes 4 itens, que foram os mais votados, né, os mais questionados para nós agora no Conselho, os candidatos aos conselhos, deixa transparecer, deixa bem claro que os nossos associados estão preocupados com a transparência, eles exigem a mudança dos estatutos, ou seja, eles não estão nem um pouco satisfeitos com o que eles têm assistido os últimos 4 anos. Essas perguntas demonstram que não há transparência, que não foi feito absolutamente nada para a revisão de estatuto. Agora, de repente, nós temos vários votos que estão aguardando deliberação para alterar isso, para alterar aquilo. Até ontem não existia voto nenhum. Aliás, voltamos ao problema da transparência. Por que não se publica no site da Fundação esses votos para que os associados possam também pressionar? O contencioso, para mim, especificamente, não tem mistério nenhum. O aposentado, o funcionário da ativa, não tem responsabilidade. A responsabilidade é da patrocinadora e do beneficiário que moveu a ação contra a Caixa. É 50% para cada um. Agora, faltou nesses últimos 4 anos, tanto é que esse contencioso era em 2014 7 bilhões e hoje está em 17 bilhões, que é um aumento absurdo.
Faltou gestão de contencioso, faltou conversar, faltou direcionar as forças de trabalho para a redução constante, para a obrigação, fazer com que a Caixa cumpra a sua obrigação, assim como diversos colegas nossos que foram autores nesta ação, que também têm que contribuir com os 50%. Portanto, é o que nós faremos. É o que já foi dito e agora repetido. Obrigado. Obrigado, candidato. Vamos agora ao quarto e último tema deste bloco, que foi indicado pelos participantes e assistidos da FUNCEF, revisão do Estatuto. Revisão do Estatuto. Em 3 minutos, tá? Chapa 2, desta vez começando, devem abordar como o senhor pretende tratar da questão da revisão do Estatuto. Da mesma forma, agradecer aos participantes por terem colocado este tema como prioritário. E eu vou me alongar um pouco nele, porque concordo em gênero, número e grau que este Estatuto da Fundação é a nossa Constituição, que talvez você não tenha tido tempo de ler, talvez você não entrou no site para dar uma lida e dar uma analisada. Enfim, para conhecer, para se envolver com a FUNCEF, eu convido você a ler o Estatuto. Nós lemos, talvez, o contrato social das empresas na agência, nós lemos o Estatuto do condomínio e não lemos o Estatuto, a nossa Constituição, da nossa fundação, da nossa Previdência, que é o presente e o futuro. Mudanças inúmeras. Quero agradecer a Fernanda Soares, que é candidata suplente ao Conselho Fiscal, que me ajudou, como nós bem propusemos nas nossas propostas, o suplente participa. Nosso Estatuto sofreu a última alteração lá no começo do século. O mundo mudou, crises, escândalos, CPIs, operações, TCU, Polícia Federal, um monte de letrinhas. Ministério Público, entre outros órgãos de controle e fiscalização, viraram assunto diário. Malversação dos recursos, operações fraudulentas, gestão temerária, déficits sucessivos, equacionamento tirando mais de 20% dos nossos aposentados e nossos salários, e não constituição da reserva legal para os REB Novo Plano, e nosso Estatuto continua dormindo em berço esplêndido, sem nenhuma alteração, sem nenhuma atualização, sem nenhuma modernização, sequer ajuste das leis que saíram depois disso e que precisavam ser mudadas. Então, a nossa proposta é muito clara na chapa 2, fazer as alterações propostas, e não são meros detalhes, como bem falou alguém de manhã. Nossa proposta precisam ser urgenciadas. Foi feito um estudo, um levantamento, um trabalho de especialistas, há algum tempo atrás, de conhecedores da FUNCEF, de participantes, inclusive a Fernanda, e apresentaram diversos pontos para serem mudados. Por exemplo, não reeleição aos dirigentes e tempo de mandato idêntico aos indicados. Eleições separadas para deliberativo e fiscal, diferente do executivo. Ajuste de alçadas, regulamentar a participação dos diretores em empresas investidas. Tem muita coisa para ser mexida, e esta nova Constituição, que é o nosso Estatuto, será a base, com certeza, da implementação de uma governança corporativa. Tem contradição com a Lei Complementar 109. Aposentado não pode gerir FUNCEF porque tem mais de 2 anos de aposentado. São coisas esdrúxulas, por isso nós propomos alteração, sim, do Estatuto da nossa fundação. Muito obrigado, candidato. Agora a chapa 1, tratando do mesmo tema, como membro do Conselho Deliberativo Fiscal, como o senhor pretende tratar da questão da revisão do Estatuto? Alô. Bom, como bem dito aqui pelo candidato da chapa oponente, o Estatuto é a Constituição da nossa fundação e não pode ser alterado o tempo todo. Uma Constituição, nós temos aqui as Constituições mais seguidas e mais cumpridas, a Constituição americana, um exemplo, ela é a mesma desde a independência, com poucas emendas. Então, você não pega um Estatuto, joga no lixo e vamos fazer tudo de novo. Primeira coisa. Segunda coisa, a competência para alteração do Estatuto é de Estatuto e Regulamento de Planos e Benefícios, como está no artigo 32, inciso 2 do próprio Estatuto, é do Conselho Deliberativo. Mas nós não estamos sendo eleitos
diretamente como um estatuinte. Tem o constituinte, nós seríamos o estatuinte. Vamos fazer todo um estatuto novo. Não. Alterações pontuais, sim, são necessárias. Muitas sugestões aí que foram apresentadas, estão sendo apresentadas, têm que ser pensadas as suas consequências, como, por exemplo, a não reeleição dos diretores e conselheiros. A lei complementar, ela permite a recondução dos diretores e conselheiros. Então, a Caixa, ela reconduz os seus diretores e seus conselheiros. Agora, nós, os representantes, vamos abrir mão disso. Nós vamos sempre colocar lá, de 4 em 4 anos, colegas novos que vão ter que passar por uma curva de aprendizado, enquanto que a Caixa mantém, durante 8 anos seguidos, a sua turma lá. Tanto que mesmo o grupo anterior, que saiu daqui dessa fundação, saiu daqui algemado pela Operação Greenfield, eles foram reconduzidos. O Caser foi reconduzido, o Borges e o Marcelini foram reconduzidos. O que indica que nós temos que buscar, sim, coisas que são do nosso interesse, mas temos que pensar bem. E o que toda e qualquer mudança no Estatuto, ela tem que ter um norte muito importante, que deve ser a premissa da redução da assimetria de poder dentro da fundação. O que acontece? A patrocinadora, a Caixa, ela pode muito, ela pode tudo, e nós podemos muito pouco. Mas nós, na hora de pagar a conta, nós entramos até com mais, como é o caso de quem é do Reg Replan não saudado, do Reg Replan original, estamos pagando uma conta maior do que a patrocinadora, que cada vez mais vai pagando menos. Então, não é por aí, não. Nós temos que, sim, termos reformas pontuais e ainda propomos que toda reforma pontual, aí sim, tem uma enquete, tem um referendo para saber se aquela alteração deve valer ou não. Não na cabeça de poucas pessoas aqui, sair, nós não somos iluminados, não somos deuses para poder chegar e definir todas e qualquer reforma do Estatuto. Temos, por exemplo, nomeação de diretores da FUNCEF, devem ser de aposentados ou de ativos da Caixa, e não de gente de fora, como ocorre atualmente. Muito obrigado, candidato. Antes de começarmos o terceiro bloco, e sem a interrupção de nossa transmissão, faremos um breve intervalo, retornando em 3 minutos.
Estamos de volta ao debate que compõe processo eleitoral FUNCEF 2018. Neste bloco serão 6 rodadas de perguntas e respostas. Para a pergunta, teremos 30 segundos para cada candidato. O tempo de resposta é de 2 minutos para cada candidato. Já o tempo para a réplica é de 30 segundos para o candidato que elaborou a pergunta e a tréplica de 30 segundos para o candidato que a respondeu. Lembrando que a ordem das perguntas foi definida anteriormente através de sorteio. A chapa 2 começa perguntando, seguida pela chapa 1. As duas irão se alternando sucessivamente. Na primeira rodada, vamos começar com a chapa 2. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta para a chapa 1. A minha questão é voltar a um tema que foi discutido hoje de manhã, quanto à propositura de ação contra a Vale, a oportunidade em que o diretor Max não falou a verdade, ele mentiu dizendo que não tinha entrado com ação contra a FUNCEF. E nós temos aqui documentado, 22ª Vara, que ele propôs ação contra a FUNCEF. Eu pergunto, quem será responsável pelo pagamento dos honorários contratados pela FUNCEF, do escritório? Candidato, 2 minutos. Bom, a ação que se entrou é uma ação popular que não prevê pagamento de honorários sucumbenciais. E essa ação ela foi movida para que seja restaurado o patrimônio da FUNCEF, que nós entendemos que houve um prejuízo na conversão das ações que eram preferenciais sem direito a voto, da qual nós não tínhamos essa posição acionária, nós detínhamos as ações ordinárias no bloco de controle, junto com a Previ, junto com com a Petros, a FAP, a FUNCEF, e nós não perdemos esse controle. Esse controle tem um custo, esse controle tinha um preço, deixou de existir. Então, essa ação popular, ela visa restaurar essa situação para a FUNCEF, para os participantes, e poderá beneficiar, inclusive, os participantes de outras fundações. Então, se a FUNCEF ela participa aí no polo passivo, se ela está sendo processada, pelo desencadeamento, pelo andamento da ação. E acredito que não seja exatamente a FUNCEF, mas sim a pessoa da direção que autorizou isso. O senhor presidente, que era o nosso representante na FUNCEF, e que aprovou na Assembleia essa conversão que foi lesiva aos nossos interesses. Isso que nós, participantes, temos que ter bem claramente esse assunto em mente, de que essa conversão nos trouxe prejuízo. Nos trouxe prejuízo no seguinte sentido: deixamos de ganhar o que deveríamos ganhar. Porque se grupos empresariais têm interesse em ter o controle da Vale do Rio Doce, que pagassem aos seus donos o justo valor que é do controle. Obrigado. Chapa 2, 30 segundos. Você que está nos ouvindo, não houve prejuízo nenhum. O colega coloca que deixamos de ganhar. Sim, uma hipótese, deixamos de ganhar. Se eu investisse em determinado papel, eu poderia ganhar ou deixar de ganhar. Fato é que a ação foi proposta pelos 3 diretores eleitos contra a fundação, que teve que contratar um escritório de advocacia para se defender. Não se trata de honorários de sucumbência, porque a ação popular, todo mundo sabe, não tem sucumbência. E fizeram isso à revelia do Conselho. Tréplica, 30 segundos. A ação ela foi movida contra o diretor. Se o diretor, presidente, ele está contratando advogados, cabe a ele pagar. Porque são atos do diretor que foram lesivos aos nossos interesses. Nós deixamos de ganhar. Se você aqui não é uma casa de caridade, e muito menos fazer caridade para grupos empresariais. Nós estamos aqui para garantir o pagamento de benefícios aos nossos participantes e estamos pagando equacionamento. Obrigado, candidato. Agora é a vez da chapa 1 perguntar à chapa 2. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Vou ser bem direto. Dentro das propostas da chapa 2, eu quero saber
por que a Chapa 2 apoia as eleições em separado para os conselhos? 2 minutos para a resposta. Agradeço a pergunta do oponente, porque nós entendemos, para uma satisfatória, para uma perfeita gestão de uma empresa e de uma fundação de quase 60 bilhões de reais, os poderes fiscal e deliberativo têm que ter no sentido de peso e contrapeso. Como é possível, e eu me garanto por isso, como é possível eleger um conselheiro fiscal junto com o deliberativo e o executivo? A independência fica comprometida. E é por isso que nós defendemos a absoluta eleição separada. Substituição, rodízio, troca de deliberativo e fiscal e troca depois de diretores executivos. Isso vai dar muito mais segurança, transparência, governança numa instituição que tem 137 mil pessoas que depositam seus valores e que precisam receber seus benefícios. Então, para nós, é absolutamente um valor separar eleições para conselheiros, para quem fiscaliza e para quem executa. Se não tiver isto, a própria Accenture mostra um pouco nesse assunto, também, que depois comentaremos mais, a própria condição de trabalho fica complicado quando um conselheiro fiscal, uma conselheira fiscal, faz campanha para uma chapa de A ou de B. Qual é a independência que essa pessoa tem para poder, de fato, avaliar os atos do seu conselho, do deliberativo e da diretoria? Conselheiro fiscal, é aquilo que eu falei, é o olho grande dos 137 mil sócios dessa empresa. E é por isso que nós defendemos a segregação de eleições. Tenho certeza que se o Conselho Fiscal tivesse agido com muito mais intensidade, não seríamos notícia na imprensa policial a todo momento. E você não estaria pagando e nem eu. Obrigado, candidato. Réplica, Chapa 1, 30 segundos. A justificativa hoje apresentada pelo Lúcio, né, da chapa oponente, foi que quem vai me fiscalizar é meu amigo. Tá? Isso é uma forma leviana de colocar a dúvida, o caráter de quem está indo junto com a chapa. Tá? Além do mais, quem está indo com a chapa também está levando a responsabilidade legal, tá, por qualquer ato que faça lá lesivo à FUNCEF, por ação ou por omissão. Réplica, 30 segundos. Nós buscamos transparência, independência e temos certeza que o Lúcio, diretor, não foi ofendendo ninguém, em absoluto. Eu me garanto para a independência, tenho certeza que você se garante para a independência, mas é preciso colocar governança nessa empresa. É por isso que defendemos a separação, a segregação. De novo, nós estamos pagando talvez muitas coisas com assinamento por falta de atuação do Conselho Fiscal. Não estou duvidando de quem lá esteve, mas faltou fiscalização, faltou olho grande nesses assuntos. Obrigado, candidato. Vamos agora para a segunda rodada de perguntas. É a vez de a chapa 1 perguntar para a chapa 2. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Segundo informações, na implantação, no relatório da Accenture, seriam demitidos mais de 50 empregados da FUNCEF. Vocês são a favor desta implementação? E como conselheiros, quantos empregados entendem 50% dos empregados da FUNCEF? Vocês são a favor dessa implementação e, como conselheiros, quantos empregados entendem que devam ser demitidos já no primeiro ano de gestão? Ok, você que é dono da FUNCEF, você que paga e você que recebe um benefício, com certeza você quer o melhor custo-benefício. Se precisa 600, que sejam treinados e executem o seu papel. Se precisar 500, que sejam treinados e executem o seu papel. Se precisar 700, sim, mas precisamos efetivamente seguir uma linha de o menor custo possível, com respeito às pessoas e aos trabalhadores que lá estão, que são dignos, sim. O nosso caso não é um número exato, 600 ou 700. Nós precisamos, a própria Accenture fala, precisamos colocar muito mais tecnologia, precisamos muito mais segurança, controle nos processos, renovação dos processos. Alguns participantes me encontram, eu encontro eles, falam assim, eu não sei se quando eu vou pedir um novo extrato da FUNCEF, não mudou a linha e eu já não tenho mais aquele valor. Isso é insegurança.
de sistemas. Não estou duvidando das pessoas que trabalham. Por isso, a missão nossa, enquanto diretoria eleita, se assim o formos, faremos o melhor de tudo para que a FUNCEF seja absolutamente bem gerida. Se formos comparar benchmark com a Previ do Banco do Brasil, eles têm o mesmo número de empregados. Eles têm um detalhe, eles têm 90% dos empregados que são empregados do Banco do Brasil ou aposentados. No estatuto que eu antes mostrei, também prevê isso. A FUNCEF pode, junto com a Caixa, trazer empregados especialistas para a FUNCEF. Não que quem está na FUNCEF hoje não seja especialista, mas nós temos condições de colocar, não um conselho fiscal apenas, não os 136 mil sócios, mas também todos os empregados da FUNCEF, olhando ainda mais com cuidado, porque o patrimônio é de todos. Então, a nossa proposta, efetivamente, é fazer uma gestão enxuta, racional, com segurança, e que dê tranquilidade a cada um de nós todos, que pagamos 2 vezes, e alguns pagam até mais que 2 vezes, no caso do soldado. Obrigado, candidato. Chapa 1, réplica, 30 segundos. O relatório da Century, existem muitos questionamentos sobre ele. É possível aproveitar parte desse relatório e nós teremos favoráveis à implementação que venham trazer efetivamente uma melhora na estrutura, ganhos de produtividade, investimento nas pessoas, investimento em tecnologia e tudo isso que venha trazer redução de custo e maior efetividade. Nisso nós somos totalmente favoráveis. Obrigado, candidato. Tréplica da chapa 2, 30 segundos. Perfeito. Quando a gente olha no relatório da Century e fala que 71% do tempo da diretoria, da Conselho Deliberativo está trabalhando em situações operacionais, a Century tem muito para ser implementada. Não concordamos com algumas situações que depois eu explano, mas há muito trabalho para ser feito para reduzir os custos e melhorar a rentabilidade e a sua tranquilidade, caro participante, caro assistido, que nos ouve. Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 pergunta à chapa 1. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Bom, pessoal, eu gostaria de reforçar e ainda me ater a questionamentos que os colegas enviaram. Equacionamento do déficit. Estamos aí com custo pagando. Vocês acham justo que a redução da meta tenha aumentado esse equacionamento? Para a resposta, 2 minutos. Muito boa e muito oportuna essa pergunta, porque nos permite um esclarecimento aqui importante. Tem sido dito nas redes sociais que essa redução da meta trouxe um conforto aos nossos diretores eleitos. Então, os nossos diretores eleitos são masoquistas, porque o mais confortável para eles, num período eleitoral, era deixar tudo como está, para já apresentar um superávit agora, em 2017, íamos estar nas mil maravilhas. Mas a fixação de uma taxa atuarial é um assunto técnico importante que não pode ser decidido por ato discricionário dos diretores. Ele é um balizamento, é um estudo que foi feito e que apontou a necessidade para garantir o retorno dos nossos investimentos, permitir, inclusive, a redução dos equacionamentos futuros, a redução da taxa atuarial agora, nesse momento. Então, é muito interessante essa pergunta, porque houve necessidade realmente dessa redução, houve o custo e não um aumento de déficit, porque nós tivemos, e foi uma janela de oportunidade, porque foi justamente nesse momento em que a FUNCEF obteve recebimentos da venda da participação lá na Eldorado Celulose, pudemos também contabilizar a multa que foi imposta àquele grupo empresarial, que nos permitiu agora um resultado expressivo e abriu-se uma janela de oportunidade para agora, nesse momento, abrirmos a redução da taxa atuarial e que nos permitirá agora, com segurança, a redução da taxa de equacionamento. Nós teremos gradativamente, paulatinamente agora, com os novos resultados que serão obtidos, se Deus quiser, já a partir de 2018, 2019 e os próximos anos, as reduções necessárias para que os resultados necessários para a redução da meta. Representante da chapa 2, uma réplica de 30 segundos. Deus quer.
mas nós também precisamos querer. E eu posso afirmar para vocês que essa janela de oportunidade citada, ela se abriu para que nós pudéssemos aliviar, neste momento, o bolso das pessoas que já estão pagando e pagando muito caro. Portanto, essa redução da meta atuarial hoje, ela não é garantia de que no futuro não vai haver déficit. Isso não existe em lugar nenhum, em compêndio nenhum de matemática financeira, de atuária, que reduzir meta atuarial. Tréplica de 30 segundos. Gente, o que é adiantar a gente fazer o voo de galinha? Então a gente agora dá o voozinho aí, conseguiu fazer agora em 2017 um superávit, mas já em 2018 poderíamos já ter, devido a uma meta atuarial alta. Hoje, inclusive, foi citado aqui que os títulos públicos alcançam essa meta. Não, já temos título público hoje de curto prazo abaixo de 4,5%. Basta consultar aí o Tesouro Direto. Então, nós temos agora garantido que vamos... Bom, vamos para a conseguir. terceira rodada de perguntas. Agora começando a chapa 2, com a chapa 2 fazendo sua pergunta para a chapa 1. Candidato, você tem 30 segundos para a sua pergunta. Tirando os pontos, o ponto crítico, que para nós a redução da representatividade dos participantes, a chapa 2 pergunta: por que até agora não foi implementado absolutamente nada daquilo que a Century propôs há quase um ano, e nós estamos aqui tentando fazer uma gestão melhor para poder trabalhar e dar resultado. E nada acontece de melhorias nesse aspecto. O que vocês têm a dizer? Para a resposta, 2 minutos. Bem, o relatório da Century traz realmente muitos questionamentos, conforme mencionei anteriormente. Existe na FUNCEF hoje um grupo de trabalho já criado anteriormente, que está buscando identificar o que é possível implementar na FUNCEF, e nessa implementação nós somos totalmente favoráveis. É importante registrar aqui de que a própria Previ, que tanto se comenta que é uma referência para nós, eles também contrataram a Century, e eles não aproveitaram praticamente nada desse relatório. Então, o que acontece é que não foi implementado em função desses questionamentos. Agora, na medida em que tivermos definido quais são essas possibilidades de implementação, serão implementados sim, porque nós entendemos também que é possível melhorar alguns processos ainda na FUNCEF. Só que nós seríamos contra, por exemplo, no relatório da Century, onde houve um ponto de divergência muito grande, onde se propunha simplesmente eliminar, fazer com que unificasse a diretoria de planejamento e controladoria, todas essas suas atribuições passariam para o diretor-presidente. Aí o que aconteceria? Nós simplesmente não teríamos qualquer participação nas decisões dos investimentos. Ficaria tudo com a patrocinadora. Essas questões não podem ser simplesmente aceitas por nós que defendemos os interesses dos participantes. Nós somos gerentes, e eu acho que gerente não tem nada errado, mas nós temos que entender de que nós precisamos defender sempre o nosso interesse. E para isso que nós somos sendo eleitos, e sendo votados e seremos eleitos para defender o interesse do participante, e nunca o interesse da patrocinadora. Réplica, 30 segundos. Você, participante, assistido ou nativa, você ajudou a pagar 1,5 milhão para essa consultoria. E depois disso, foi dito que não serve e que a empresa que foi contratada não tinha lá a sua independência possível para fazer um bom trabalho. Ou seja, pagamos 1,5 milhão para nada, na visão dos nossos diretores eleitos, que assim de manhã falaram. Se o Conselho Fiscal executasse seu papel com mais maestria, talvez não gastaríamos 1,5 milhão. Tréplica, 30 segundos. Eu não tenho essa informação oficial sobre esse valor que foi pago. Mas o que você está se buscando era se buscar um diagnóstico da realidade. O seu relatório é superficial, não é um relatório que seja realmente estruturado para resolver os problemas da estrutura da FUNCEF, e que, na medida que é possível utilizar a parte dele, será utilizado.
Muito obrigado, candidato. Agora a chapa 1 pergunta à chapa 2. Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta. Gostaria de saber da chapa 1 qual a opinião sobre a política de investimentos. O Conselho Deliberativo deveria aprovar uma política mais arrojada na busca de maior rentabilidade ou privilegiar investimentos mais líquidos e de menor risco, especificamente para o plano REG-REPLAN? Para o plano REG-REPLAN, com toda certeza, que já é um plano maduro, nós precisamos ser mais conservadores. Não há dúvida disso. O que nós defendemos é que nós precisamos, na realidade, avançar no modelo de gestão e de política de investimentos. E, principalmente, aproveitar as oportunidades que existem e são colocadas para nós. A política de investimento ela precisa ser mais flexível e ela precisa, hoje, acompanhar a velocidade e as mudanças do momento econômico que o país vive. Ninguém aqui é louco de sair por aí comprando FIPS como se comprou, fazendo investimentos que não são adequados, até porque nós estamos falando do nosso dinheiro, do nosso recurso, do seu recurso. Não dá mais para fazer isso, pessoal. Agora, que nós também ficarmos aí defendendo a vida inteira que esse tipo de investimento, que título público é o único que vai salvar a fundação, e aí falamos agora há pouco sobre meta atuarial e título público, nós também temos título público a 5,40, 5,20, 5,30 lá, que pode tranquilamente bater e superar a nossa meta atuarial. Nós achamos que nós precisamos avançar. E o modelo que a Previ usa, e aí eu estou citando a Previ mais uma vez, porque ele é um modelo a ser seguido, eu acho que aquilo que é bom a gente copia, e o que é ruim a gente risca da nossa vida, e o modelo Previ ele precisa ser cumprido, porque ele permite a cada participante decidir sobre o seu perfil, sobre o perfil do seu investimento. E é lógico que o perfil arrojado que tem hoje aí, 79% da opção dos participantes da fundação, ele está dando uma rentabilidade maior. É lógico que isso tem mais a ver com o novo plano, que são pessoas que ainda estão em início de carreira e têm um longo prazo, mas, com certeza, nos planos maduros, a gente entende que a política precisa ser mais conservadora, de mais cuidado, mas não podemos nos omitir em nenhum dos dois casos e acreditar que só a redução da meta atuarial vai nos salvar. Chapa 1, réplica, 30 segundos. Bom, o candidato foge da pergunta quando era específico para o REG-REPLAN e ele traz para o novo plano. Acontece que, justamente, como ele bem observou, o REG-REPLAN é um plano maduro que precisa de ter liquidez e segurança. Então, não cabe um perfil arrojado onde mais da metade dos participantes no REG-REPLAN, nas duas modalidades, saudada e não saudada, já são aposentados. 30 segundos para a tréplica. Eu acho que nós não estamos na mesma sala. Em momento algum eu fugi da resposta. Eu respondi claramente que nos planos maduros, e planos maduros, leia-se, REG-REPLAN, saudado e não saudado, a política de investimento tem que ser mais conservadora. Eu deixei isso muito claro. Mas também não poderia me omitir em relação ao novo plano, onde nós temos um número enorme de colegas, tanto os novatos quanto os antigos que migraram, que são donos do novo plano e precisam ter uma oportunidade de oferir novos rendimentos. É isso que eu quis dizer. Obrigado, candidato. Vamos para a quarta rodada de perguntas. Agora quem começa perguntando é a chapa 1, a chapa 2. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Gostaria de saber. Não, chapa 1, desculpa. São nós. Mas pode votar na chapa 1 também, não tem problema. Pode se juntar a nós, temos vaga. A questão é a revisão do estatuto. Nós gostaríamos de saber que pontos do estatuto, na opinião da chapa 2, devem ser alterados. E qual deve ser a premissa para a reforma dos estatutos da FUNCEF? 2 minutos para a resposta. A premissa para mudar qualquer estatuto de qualquer empresa, especialmente a nossa FUNCEF, é evidente que tem que ser uma análise profunda, com participação do assistido e do participante, mas, acima de tudo, uma premissa que dê condições para o Conselho Deliberativo decidir as estratégias, o Conselho a diretoria executivo executar e o Conselho Fiscal fiscalizar efetivamente, de tal forma que tenha um equilíbrio entre as forças e o resultado seja a sua satisfação, o seu
bem-estar, a sua segurança, como, aliás, é a meta, a missão da FUNCEF, administrar com excelência planos de previdência para o bem-estar de todos nós. É isso que nós pregamos. O Estatuto ele tem que ter salvaguardas que já tinha em 2000, até 2000, que foram retiradas, e hoje nós ficamos com o Estatuto, vamos chamar uma figura de linguagem, o Estatuto aberto, onde qualquer coisa pode acontecer. Aliás, a missão, que não faz parte do Estatuto, mas ela é um direcionador, só foi mudada aquela frase que foi incluída em 2007 para dar legalidade a todos esses investimentos que foram feitos e depois causaram esse déficit, que foi incluir na missão o desenvolvimento do país. Só em dezembro de 2016 é que a atual diretoria houve por bem retirar esta abertura desse ponto frágil que o Estatuto tem e que a missão tem. Então, o novo presidente, após assumir em 2016, junto com a diretoria, resolveu fazer essa mudança. Tardiamente, mas ainda bem que o fez. Nós somos a favor de uma coisa atual, que seja seguro. Chapa 1, réplica, 30 segundos. Bom, na visão da chapa, eu já disse aqui e reafirmo que toda e qualquer alteração no Estatuto, não pode ser mudar o Estatuto o tempo todo, deve ter como premissa, atualmente, a redução da assimetria de poder que existe hoje na Fundação, onde há uma preponderância da patrocinadora e uma redução do poder nosso participante. Mas, na hora de pagar a conta, somos chamados a pagar e a própria patrocinadora quer sair da reta do compromisso dela. Bom, chapa 2, réplica, 30 segundos. Perfeito. O Estatuto, eu falei antes, foi mudado no começo de 2000. E até agora não teve uma atualização. A própria Lei Complementar 109 trouxe alterações e o nosso Estatuto continua contrário à lei. Ou seja, se quer fazer ajuste daquilo que a lei está dizendo. Não estou nem falando em fazer mudanças que deem uma condição de governança corporativa, compliance, segurança e tranquilidade para todos nós. O Estatuto é a Constituição e deve estar atualizado, sim. Obrigado, candidato. Agora a chapa 2 pergunta, né? Candidato, o senhor tem 30 segundos para formular sua pergunta para a chapa 1. Gostaria que os colegas da chapa 1 esclarecessem quanto à indicação de representantes da FUNCEF em empresas investidas, haja vista que nos termos do artigo 32, inciso 13, é competência do Conselho Deliberativo indicar representantes nessas empresas em que a FUNCEF investe. Como fica a situação do diretor que se recusa a votar alegando conflito de competência? 2 minutos. Essa é uma pergunta muito interessante que permite um esclarecimento importante. Na lei das SA, está dito lá que um conselheiro deliberativo de uma empresa, sociedade anônima, em casos de conflito de interesse, ele tem por dever omitir, não se abster de votar. E, no caso concreto, tivemos aqui um caso desses, em que um dos nossos diretores, especificamente o diretor Antônio Augusto, ele foi designado pela direção da FUNCEF, pelo Conselho Deliberativo, para ocupar uma vaga de conselheiro deliberativo num importante investimento, no Conselho de Administração, aliás, de um importante investimento nosso, que é a Eletronorte, a Norte Energia, lá a usina de Belo Monte, onde estava havendo lá pedidos de mais aporte de capital, ao qual ele, como conselheiro, e diretor ao mesmo tempo, ele, como diretor, era contra o pedido que estava sendo formulado pela empresa. Mas, por dever de lealdade com a empresa, ele também não podia se recusar. Então, ele declarou o conflito de competência e, como manda a lei das SA, ele se omitiu de votar naquele instante. Então, esse é um caso que tem que se cumprir a lei. E outra coisa, os diretores ou qualquer empregado da FUNCEF ou empregado da Caixa, quando designado para estar num conselho de administração ou num conselho de fiscalização de uma empresa investida da FUNCEF, tem que ir lá e cumprir o dever. Tem que estar, porque é o nosso olho lá dentro da empresa. A empresa lá tem que dar resultado, tem que crescer de dever de lealdade para com a empresa na qual ele está participando e que tem que dar resultados para nós, FUNCEF, para nós podermos
ter o nosso dinheiro investido retornado acima da meta atuarial, com lucros. Então, por essa razão, todo havendo conflito de interesse, é dever, como manda a lei das SA, se abster de votar. Obrigado, candidato. Réplica da chapa 2, 30 segundos. Concordo totalmente, principalmente quanto ao dever de lealdade. Mas vejam bem, colegas, dever de lealdade é com a fundação, é com a FUNCEF, por quem ele foi indicado, e não com a Norte Energia, ou seja lá, qual a empresa onde ele está representando os interesses da FUNCEF. O dinheiro investido é da FUNCEF. Ele, no caso de haver conflito, ele não vota lá, não aqui na FUNCEF. Obrigado, candidato. Réplica da chapa 1, 30 segundos. É importante, inclusive, frisar que, apesar do diretor Augusto ter se recusado a votar aqui no Conselho Deliberativo, na reunião da diretoria executiva, ele trouxe todas as informações que permitiram à diretoria executiva subsidiar, tomar a decisão acertada, e trouxe essas informações também para o Comitê de Assessoramento Técnico de Investimentos, no qual, na oportunidade, eu estive presente, e ao próprio Conselho Deliberativo. Então, ele trouxe as informações necessárias para que a FUNCEF tomasse a melhor decisão. Muito obrigado, candidato. Vamos passar para a quinta e penúltima rodada deste bloco. Desta feita, a chapa 2 começa perguntando à chapa 1. Candidato da chapa 2, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Você que é participante, assistido ou nativo, pergunto, se você tem imóvel em seu nome que não está rendendo nada, ou isso está gerando prejuízos, o que você faz com esse imóvel? FUNCEF tem 5 bilhões aplicados em imóveis que sequer pagam a meta atuarial. Peço para a chapa 1, o que pretende fazer para gerir essa carteira de forma rentável e que, de fato, dê condições de ganharmos dinheiro com tranquilidade. Temos 5 bilhões aplicados em algo que não nos rende nada ou só prejuízo. 2 minutos. Você, participante, que tem o seu imóvel e está querendo vender, você botou lá o imóvel para investir, está rendendo um aluguel pequenininho. Nesse momento agora, nós estamos com o mercado imobiliário em baixa. Eu sou engenheiro da Caixa Econômica, desde 1984, atuo na área imobiliária, na área de avaliações, e o mercado está em baixa. Aí agora, nós vamos então vender assodadamente os nossos imóveis, realizando prejuízo. É isso que a chapa 2 está preconizando? É isso que você quer dizê-lo para o patrimônio da FUNCEF? Nós temos que sim vender. E a nossa diretoria, ela acertadamente livrou-se de uma armadilha, de um TAC, como foi dito aqui de manhã, que queria que em um ano nós fizéssemos o nosso enquadramento vendendo os imóveis na baixa. Nós estamos aproximadamente com 12%, e quero também dizer aqui que esse valor, esse percentual de 12% do nosso patrimônio em imóvel, não se deu por novas aquisições, mas por redução, por crescimento negativo, né, ou por redução dos outros patrimônios. Quando demos baixa em investimentos como o FIP da Sete Brasil, com outros FIPs que tiveram valor negativo, então nós ficamos desenquadrados passivamente e não ativamente. Então é isso que a chapa 2 então propõe. Vamos vender vamos torrar aqui em um ano os nossos imóveis na baixa. Agora, claro, para vender, nós temos de vender os melhores imóveis. Então a gente vende o filé e vamos ficar com o osso aqui roendo, que é pior ainda. Nós temos propostas, inclusive, para transformarmos todos esses imóveis em fundo imobiliário e vendermos cotas desse fundo. Há dificuldades operacionais, mas que eu entendo que devam ser vencidas, e a diretoria buscar os caminhos e as soluções para transformar a nossa carteira imobiliária num fundo imobiliário e vender no mercado cotas desse fundo. É essa a nossa proposta. E não assodadamente queimarmos agora, no momento de baixa do mercado imobiliário, os nossos imóveis, para investir em ação agora que a Bolsa subiu. A gente não pode vender na baixa e comprar na alta. Ótimo. Réplica, 30 segundos. Caro colega, nós estamos falando em fazer gestão dos nossos ativos imobiliários. Não é necessariamente vender. Tem prédios, tem torres, 2 torres. Uma alocada ao Banco do Brasil Previ, alocada pela Previ, e a nossa fechada há muito tempo, lá em Recife. Inúmeros imóveis fechados e sequer sabemos onde eles estão. Nós falamos gestão, significa conhecer o que tem, buscar uma melhor rentabilidade e, se for o caso, assim, até alienar. Mas, acima de tudo, rentabilizar. 30 segundos. Quero chamar a atenção
de todos que estão nos ouvindo, dos participantes e dos aposentados, que a gestão pertence à diretoria de par, que é indicada pela Caixa Econômica, pela patrocinadora. Nós não temos, seja do Conselho Deliberativo, seja dos diretores eleitos por nós, não tem essa gestão. Agora, é claro, nós do Conselho Deliberativo podemos determinar e recomendar o caminho que a diretoria tem que seguir. Então, a gestão tem que ser feita pela de par. Temos que cobrar isso da patrocinadora, da Caixa. Obrigado, candidato. Agora a chapa 1 pergunta à chapa 2. Candidato da chapa 1, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Vai ser uma pergunta um pouco mais técnica, né? Me desculpem os nossos telespectadores, né, participantes, assistidos também. Chapa 2. Na análise comparativa entre demonstrações contábeis, é necessário o uso de índices de atualização monetária para avaliar a real variação das contas de despesa administrativa? Para a resposta, 2 minutos. A pergunta, você bem colocou, caro colega opositor, é absolutamente técnica, e eu me confesso que eu não vou responder uma pergunta nesse nível técnico, até porque o tempo não daria a oportunidade necessária. Obviamente que todos os conselheiros fiscais, assim como eu me proponho, temos que estar preparados para fazer análise técnica, análise legal, análise contábil, análise de riscos, análise de entrada de dados, de processos, de procedimentos. É função nossa, de conselheiros, ser o olho do dono em todos esses processos. Assim eu faço voluntariamente no hospital que eu falei que trabalho, cuidando não só de assinar um termo de contabilidade, que está tudo ok na contabilidade, pelo contrário. Então, todos os fatos, todos os atos são fiscalizados, e esse assunto absolutamente técnico, eu concordo contigo, vamos ter que conhecer mais e poder aprofundar. Mas, nesse momento, eu lhe afirmo que o nosso compromisso é sermos absolutamente independentes na análise, independentes na gestão da fiscalização e, acima de tudo, propositivos. Não nos omitiremos com absoluta certeza. Se a gestão está fazendo algo que não é compatível com os estatutos e com a legislação, o Conselho Fiscal, eu, em sendo eleito, farei absolutamente a minha obrigação, que é denunciar, se for o caso, buscar a correção dos fatos, para que no futuro, você, eu e nós todos não paguemos alguma coisa a mais por omissão ou por negligência de um conselheiro fiscal. Eu quero agradecer a pergunta, mas confesso, vamos buscar mais conhecimento para poder atender ao pleito do participante. Obrigado, candidato. Chapa 1, réplica, 30 segundos. Recentemente, material divulgado pela chapa oponente, eles fizeram uma análise da variação das despesas administrativas, comparando simplesmente a variação nominal, e com isso querendo desqualificar o trabalho que foi feito pelos diretores eleitos em relação a essas despesas. Ora, se não considerarmos os índices inflacionários na análise entre demonstrações, entre períodos distintos, estaremos criando uma falsa análise, tá? Uma falsa conclusão. Obrigado, candidato. Chapa 2 tem direito a uma tréplica de 30 segundos. A Centro também vai nessa linha, e eu quero colocar para o participante. De 2013 ou 2014 até hoje, as despesas administrativas, as despesas de pessoal da FUNCEF passaram de 40% para 60% e alguma coisa por cento da receita da FUNCEF, que é mais ou menos 100 milhões por ano, que é o que nós pagamos como taxa da administração, 3%, quase 4%, para gerir a FUNCEF. E quando nós não cuidamos de cada centavo gasto ou desperdiçado, nós imputamos a você... Obrigado, candidato. Agora a sexta e última rodada deste bloco. Tá? Começando agora com a chapa 1, perguntando à chapa 2. Candidato da chapa 1, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. É só uma questão de ordem que foi nos informado que seríamos 2 perguntas de cada um dos candidatos aos demais. Nós já fizemos todas as nossas perguntas. Ainda tem...
Ah, bom, então, porque alterna. então deve ter o tempo, porque nós já perguntamos tudo de uma pergunta. Sim, só um detalhe. Na quinta rodada começou a chapa 2 perguntando a chapa 1. Essa é a sexta rodada, iríamos começar com a chapa 1. Nós começando. Na quinta rodada foi a 2. É que nós já perguntamos todas as perguntas. Okay. Eu acho que eles agora têm direito a perguntar. Vocês têm alguma pergunta? Não foi feita. Você só tem mais uma? Não, cada um. Tá certo. Você tem mais uma? Uma pergunta. Ok. Tá certo. Estamos todos de acordo? Tá ok. Todos de acordo? É importante para ficar Perfeito. registrado. Ok, candidato da chapa 2. Mas se ele me passar a pergunta, eu leio aqui e pergunto para eles mesmo. Não tem problema. Candidato da chapa 2 tem 30 segundos para formular sua pergunta. Obrigado. Bom, contencioso, pessoal, é realmente um assunto que nos incomoda e nos incomoda muito. Há algum tempo a gente vem falando disso. Fica até cansativo às vezes. Mas nós precisamos aproveitar o debate para esclarecer. Por que nesses últimos anos não foi tomado a decisão necessária para resolver o problema do contencioso, e nós vimos o contencioso crescer de 2014 para cá, de 7 bi para 17 bi em 2017? Para a resposta, 2 minutos. Bem, o contencioso realmente é uma grande preocupação. Não é que não foram tomadas medidas, participante. A questão é que a quantidade de pessoas que saíram nos últimos anos, que se aposentaram, foi muito grande. Houve vários programas de emissão da Caixa e isso, logicamente, aumentou a quantidade de ações. Também tivemos algumas ações coletivas que impactaram muito negativamente nesse passivo. Medidas foram adotadas. Hoje, com as mudanças que aconteceram na parte jurídica da própria FUNCEF, houve uma redução considerável, ou melhor, um aumento considerável do número de ações que nós estamos ganhando, e com resultados positivos para a Fundação, fazendo com que, inclusive, houvesse a possibilidade de termos uma reclassificação dos valores prováveis de perda aí em 2017. Sabemos também de que a diretoria eleita não ficou de mãos cruzadas. Muitas coisas foram buscadas, buscando uma solução. Porém, esse é um assunto que sempre cai na mão do presidente, ele tem o poder de encaminhamento dos votos, e ele tem segurado o andamento desses processos. Pela nossa vontade, com certeza, dos diretores, esse processo já teria sido muito mais avançado, e nós já estaríamos hoje com ação de regresso contra a Caixa, buscando esses valores. Então, não dá para... É um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser tratado com veemência, com vontade, e esse é o nosso posicionamento dos integrantes do Conselho. Obrigado, candidato. A chapa 2 tem direito a uma réplica de 30 segundos. É interessante, né? Tudo aquilo que não foi feito não é nosso, é do outro. E tudo aquilo que foi feito e deu certo, mesmo que não seja do outro, teve o nosso dedo. Pessoal, nós precisamos estar atentos. Qualquer diretor que está na FUNCEF, seja ele representando a Caixa ou representando o empregado, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo lá e precisa atuar, independente da pasta ser dele ou não. Nós estamos falando de defesa do que é nosso. E nós precisamos apresentar voto e brigar lá dentro da diretoria para que aconteça. Nós vamos fazer isso. Réplica da chapa 1, 30 segundos. Os votos já estão lá. A vontade existe. Existe. Hoje, quem tem o poder de encaminhar qualquer ação contra a Caixa é do presidente da FUNCEF. Isso o senhor sabe. Então, senhor participante, não é uma questão de vontade de querer resolver e de competência para resolver. Não pode passar a responsabilidade achando que uma solução é fácil de resolver, porque não é. Mas nós entendemos que tem que continuar brigando, que nós temos que lá continuar pressionando para que isso aconteça. Agradeço aí as considerações de todos. Estamos, então, chegando ao fim do terceiro bloco, tá? E antes do nosso quarto e último bloco, faremos um intervalo, um breve intervalo, sem a interrupção da nossa transmissão, retornando em 3 minutos.
Bom, estamos de volta e neste último bloco, neste quarto e último bloco do nosso debate, os candidatos de cada chapa fazem suas considerações finais. Como nos demais blocos, o sorteio para o início das falas foi realizado previamente pela comissão eleitoral, com a presença de representantes das chapas. Candidatos da chapa 2 podem começar, vocês têm 2 minutos cada um para fazerem suas considerações finais. Colegas, mais uma vez, agradecendo a assistência de vocês, a preocupação que vocês têm demonstrado em conhecer cada vez mais as propostas que estão sendo feitas. Agradecer aos colegas da Chapa 1, que aqui compareceram para participar desses debates que são de interesse de todos nós. Trazer um abraço especial da Celi Mantovani, que é a titular do Conselho, que não pôde estar presente aqui, como esteve no primeiro debate, em decorrência do casamento de sua filha, bem justificado, e pedir, mais uma vez, a você que apoie as nossas propostas. Nós temos propostas de alteração de estatuto, de transparência na gestão da FUNCEF, de resolução ágil e competente do contencioso que tanto nos assombra. O importante é votar. Lembre ao seu colega, segunda, terça e quarta, seu colega da mesa ao lado, algum colega que você costuma falar por telefone, vote. Acesse a FUNCEF. Nós tivemos um percentual muito elevado de colegas que não votaram no primeiro turno. É importante votar, é importante participar dos destinos da Fundação, porque no frigir dos ovos é o nosso destino, é o nosso futuro, é a garantia de uma terceira idade tranquila para nós, para os nossos dependentes. A Chapa 2 fez suas propostas com clareza, com objetividade e, certamente, contaremos com o apoio de vocês. Não deixem de votar na segunda, terça e quarta-feiras da semana seguinte. Muito obrigado. Caro participante, assistido ou na ativa, fazendo uma rápida avaliação entre o debate pela manhã e o debate agora à tarde, eu creio que passamos por todas as propostas da Chapa 2 aqui inseridas. Algumas com muito mais profundidade e algumas talvez de en passant. Lhe convido a entrar no site www.juntospelaFUNCEF e lá analisar com mais profundidade as ações propostas. Quero convidar de novo os mais de 60 mil participantes que não votaram no primeiro turno, seja por qualquer razão. Colega, você é sócio da empresa FUNCEF. Você é a FUNCEF. E se você não colocar o teu voto para decidir a eleição, quem for eleito não terá a mesma responsabilidade ou a mesma obrigação se poucos participarem. Já falei, você coloca os teus recursos na FUNCEF, eu coloco os meus recursos, a patrocinadora coloca, e os rendimentos nos permitem e queiram nos permitir uma dignidade no futuro e para muitos no presente. Então, agradeço, peço escusas à chapa oponente se de alguma forma ofendi as pessoas, mas eu sempre falo de comportamento. Peço escusas também a você, eleitor, você participante, você assistido, se algum assunto não ficou claro para você. Nós procuramos fazer o nosso máximo e temos certeza, não é possível continuar com a FUNCEF, onde 71% do tempo da diretoria do Conselho Deliberativo trata de assuntos operacionais. E 61% da diretoria executiva trata de assuntos operacionais. Nós temos que pensar mais estratégias e mais formas de ganhar dinheiro, entre aspas, sem vergonha. Por isso eu lhe convido, vote na Chapa 2, analise nossas propostas, inclusive aqueles que votaram na Chapa 3 e mesmo os que votaram na Chapa 1, queiram avaliar nossas propostas e venham conosco. Confiem na gente, temos certeza que não desonraremos seu voto. É momento de agradecer. Agradecer a você que tirou uma parte do seu tempo hoje para nos assistir. Agradecer à FUNCEF pela oportunidade que nos deu de trazer aqui as nossas propostas. Agradecer aos colegas da Chapa 1 que também estiveram aqui.
Agradecer aos colegas da minha chapa que estiveram aqui também com muita força para trazer as nossas propostas. Pessoal, nós trouxemos o nosso recado, né? Apesar de termos sido, às vezes, incompreendido, o Facebook e aí as redes sociais andaram falando de uma série de coisas que são inverdades a nosso respeito, mas, enfim, não é momento de tratar isso aqui mais. O momento é de falar com vocês que nós temos compromisso. Nós temos compromisso com você, participante, temos compromisso com você, assistido, temos compromisso de transparência, mas transparência de verdade, aquela que leva você a informação da forma correta, da forma tranquila. Você precisa saber quanto ganha um diretor, você precisa saber quanto ganha um conselheiro da FUNCEF, você precisa saber quanto ganha a média salarial, os cargos dentro da FUNCEF. O portal de transparência precisa ser criado e urgente. E, além disso, nós precisamos trazer a linguagem da FUNCEF para próximo de todos nós. Portanto, caros amigos, caros colegas, eu peço a você que analisem nossas propostas, vejam nossas divulgações, nosso material, www.juntospelafuncef.com.br. Pedimos a você que votou na chapa 2, repita seu voto e traga mais 2. Pedimos a você que votou na chapa 3, vote conosco, porque nós temos propostas que atendem à necessidade de vocês. E pedimos a vocês que votaram na chapa 1, que analisem nossas propostas e venham conosco. Juntos pela FUNCEF, para resgatar e construir uma nova fundação. Muito obrigado, candidatos. E agora os candidatos da chapa 1 têm 2 minutos, cada um, para fazerem suas considerações finais. Inicialmente, quero agradecer, né, a participação dos candidatos da chapa 2, né, que contribui para o processo, né, de divulgação desse processo eleitoral tão relevante, né? E realmente está faltando muita gente. Está faltando muita gente. Nós já trouxemos 29 mil acreditando na nossa proposta. Já trouxemos 60% dos que votaram aposentados. 60% dos aposentados poderiam votar, votaram, acreditando na nossa proposta. Tá? Eu posso falar aqui, novamente reafirmar, enquanto no Conselho Fiscal, independência e competência, seja no nível técnico, seja no nível de experiência de vida, vocês terão. Tá? Também queremos convocar para vocês irem ao site, do nosso site, no controleresultado.com.br e analisar, e ler, verificar, questionar, nos perguntar, para esclarecer o máximo possível, para de 16 a 18, você votar certo. Porque nós não somos somente uma chapa, somos uma causa. Isso é importante. Muito obrigado a participantes, aos assistidos, que nos honraram com seu voto e que nos honram com a sua audição nesse momento. Tá? E acredito que muitos vão repensar a última opção que fizeram, ou a não opção que fizeram de não participar, e vão assumir aquela chapa que realmente entregou resultados palpáveis, e não promessas, né, ainda futuras. Muito obrigado. Meu agradecimento inicial aos colegas da chapa número 2, aos colegas também da chapa número 1, nessa participação tão importante nesse debate. Acho que sempre esclarece, e nós tivemos aqui da chapa 1 a oportunidade de esclarecer mais as nossas propostas, aquilo que pretendemos fazer nessa nova gestão que começa em 2008. Também quero falar dessa diretoria tão guerrida, forte, determinada, que nesses 4 anos trouxe a FUNCEF a uma situação de equilíbrio, a uma situação com possibilidades claras de nós termos bons resultados já aí no futuro. Também quero agradecer muito fortemente àqueles 30 mil, quase 30 mil já de participantes que acreditaram nas nossas propostas durante o primeiro turno. Pedir para que cada um deles continue um trabalho forte, ligando, contatando aqueles que não votaram,
para que eles façam o seu direito de votar, votem consciente, votem naquelas propostas que entenderem que realmente são as mais importantes, mas nós pedimos, logicamente, que votem na chapa número 1 para dar continuidade a esse trabalho tão importante que foi começado no ano 2014. Aos gestores, nós também queremos que eles estejam conosco. Nós queremos que eles nos apoiem, e principalmente aqueles gestores que não são vinculados à administração da Caixa. Nós precisamos de uma gestão independente, e é isso que nós brigamos, e é assim que nós vamos trabalhar na nossa gestão. Agradeço a todos que até esse momento estão nos assistindo e até os que irão posteriormente assistir, porque esse debate foi filmado e vai ficar registrado lá na página do Facebook da FUNCEF. E ao vivo agora, vídeo stream, os colegas tiveram a oportunidade na parte da manhã e na parte da tarde de acompanharem aqui os debates. Agradeço também aos oponentes aqui, os componentes da chapa oponente, pela presença, pelas perguntas feitas, que nos deram a oportunidade de vários esclarecimentos, e aos nossos colegas aqui da chapa Controle e Resultado. Mais uma vez, conclamamos a todos que já votaram que votem novamente na nossa chapa Controle e Resultado, na segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. Aos colegas da Ativa que votem conosco, porque são, na sua maioria, novo plano, mas é importante agora estarem levando a FUNCEF, votarem, termos um grupo que colocou a FUNCEF no rumo certo. Nós estávamos indo para um rumo ruim, estávamos caminhando para a insolvência, conseguimos estancar as perdas e estamos apontando agora para uma situação de superávit e de equilíbrio. Queremos que agradecemos ao convite que nos foi realizado pelos atuais diretores, que durante esses 4 anos batalharam, brigaram pela FUNCEF, coisa inédita, inclusive, no Brasil, termos uma fundação como amigos como auxiliar da Justiça, participando nas ações judiciais como informante da Justiça, como assistente processual, e a FUNCEF inovou nisso, graças em grande parte à atuação dos nossos diretores que inspiraram e foram instrumentalizados pelo corpo jurídico da Fundação. Então, chegamos aqui ao final e agradecemos a participação de todos. Obrigado. Bom, senhoras, senhores candidatos, obrigado aí pelo rico debate. Estamos finalizando esse importante debate, agradecendo a presença de todos que estiveram aqui presentes, a nobre audiência dos participantes e assistidos por meio do Facebook da Sistel e pela Rede Caixa. Lembramos que o segundo turno de nossas eleições ocorrerá entre 16 e 18 de abril, apenas através do autoatendimento no site da FUNCEF e pelo aplicativo. Participem desse importante momento de formação do seu futuro e da sua família. Tenham todos uma ótima tarde e vida longa, FUNCEF.